Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Estamos na nossa segunda aula, ou segunda exposição desse tema Fundamentos da Fé. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a importância da fé. Amém? Como eu falei no vídeo anterior, o justo viverá mediante a sua fé. Então a fé, ela tem sua importância. E essa importância nós precisamos entender no nosso dia a dia que nós precisamos renovar a nossa mente e cada dia mais depender dos cinco sentidos, né? Cada dia mais nós dependermos menos dos cinco sentidos e dependermos mais do que está escrito na palavra de Deus. Isso vem mediante a renovação da nossa mente, isso vem mediante o conhecimento e a iluminação da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Amém? Então, como eu falei ontem, quatro vezes na Bíblia aparece, esse versículo: o justo viverá mediante a sua fé. Então, em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, Romanos, capítulo 1, versículo 17, Gálatas, capítulo 3, versículo 11 e Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Você pode conferir na sua Bíblia essas verdades e a importância da fé na vida do cristão. Amém? Logo que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios 2, versículos 8 e 9, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a própria salvação, ela acontece mediante a fé. Fé na palavra de Deus. Você teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e a pregação da palavra de Deus gerou fé no seu coração a ponto de você crer para a salvação. Então, mediante a confissão de Jesus Cristo como Senhor da sua vida e a crença verdadeira de que Ele ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. E essa salvação faz com que Deus reparta com você uma medida da fé. E essa medida da fé precisa ser desenvolvida, amém? Ela precisa ser trabalhada no seu dia a dia. Então, a fé ela é muito importante por causa disso, porque a nossa salvação, ela procede da fé verdadeira, fé na palavra de Deus, amém? Como ele diz aqui, pela graça sois salvos mediante a fé. É o agir da graça de Deus e a nossa fé nesse agir que faz com que aconteça o milagre da salvação. A salvação ela não acontece pela vontade do homem, mas sim pela vontade de Deus. O que isso significa? Significa que Deus, ele deixou a sua palavra e o seu espírito como agente na terra, também a sua igreja como proclamadores, anunciadores das boas novas, para que aqueles que estão mortos possam reviverem novamente. Aqueles que estão perdidos possam ser encontrados novamente. Aqueles que estão sem esperança possam ter esperança novamente. E aqueles que estão sem salvação possam alcançar essa salvação que vem mediante a fé na graça e no poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, é um estilo de vida que o cristão precisa aprender a viver e vem pela renovação da nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Para quê? Para que nós possamos ter uma vida agora que está fundamentada não naquilo que se vê, não naquilo que se sente, mas sim naquela convicção interior que a palavra de Deus nos traz. Amém? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que tudo que não provém da fé é pecado. Então, é algo que nós precisamos trabalhar, é algo que nós precisamos desenvolver a nossa fé. Porque se a gente fizer qualquer coisa como o ato de comer, aqui em Romanos capítulo 14, versículo 23, ele está falando a respeito dos débeis na fé, ele está falando a respeito dos fracos na fé, ele está falando a respeito que uns fazem distinção entre comida e entre dias. Aí ele diz o seguinte: mas aquele
que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. Veja como a fé é importante, porque tudo que não provém da fé é pecado. Daí a necessidade de nós aprendermos a viver pela fé. Amém? E isso vai acontecer quando nós começamos a conhecer o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um Deus de fé. Amém? Em Romanos capítulo 4, versículo 17, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituís, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Deus, ele dá o exemplo de como ele vive, né? E Deus vive pela fé. Amém? Deus é um Deus de fé. Deus criou o mundo por meio da sua palavra, usando a sua fé. Pois quando não havia nada, ele simplesmente pela palavra chamou à existência. E tudo que ele chamou à existência aconteceu. Amém? Então, é muito importante nós entendermos hoje como viver pela fé. Então, é uma vida diferente, é uma vida que faz com que a gente tenha atitudes diferentes diante das situações, diante dos problemas, diante das necessidades da vida, mas também diante das alegrias, diante das conquistas, diante das vitórias da vida. Amém? É uma vida totalmente diferente. Então, Deus, ele chama à existência as coisas que não existem como se já fosse. E o exemplo de linguagem da fé é isso, porque ele faz uma promessa a Abraão e constitui ele como o pai de muitas nações. Porém, quando Deus faz isso, Abraão, ele já tinha passado da sua idade. A sua esposa, que era a co-herdeira da promessa, Sara, já tinha o seu ventre amortecido. Mas Deus faz o milagre. Amém? E desse milagre nasce Isaac. Então, é dessa forma que nós precisamos aprender a viver. Uma vida que agrada a Deus, uma vida que é mediante a fé, uma vida que faz com que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Efésios capítulo 5, versículo 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, mediante aquilo que não existe, mediante aquilo que não há, vamos dizer assim, nada, nós, pela palavra de Deus, precisamos começar a chamar a existência. Amém? Imitar, né, o nosso Deus como filhos amados. Então, é importante que nós possamos aprender como a fé funciona, para que, através desse entendimento, nós possamos exercitar a fé na prática. Como é que se exercita a fé na prática? Você vai chamar à existência as coisas que não existem na sua vida. Amém? Então, é algo que nós precisamos aprender. É algo que nós precisamos desenvolver, fortalecer, alimentar a nossa fé. Então, neste vídeo de hoje eu quero falar sobre isso. A importância que a fé tem na vida do cristão é muito importante. Logo porque lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, o escritor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que nós creamos que Deus existe, isso até os demônios creem, mas Deus é galardoador, ele é presenteador daqueles que o buscam. Porque tem muita gente hoje que não busca a Deus, que não é fiel a Deus, porque não crê. Se eles tivessem fé, eles buscariam, né? E o Senhor diz, vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Então, que Deus te abençoe. Eu falei hoje sobre a importância da fé. E amanhã nós teremos um outro vídeo falando sobre o que é que a fé pode, né? Porque às vezes a gente vê um estudo como esse e já vai logo para os extremos. Então eu quero aconselhar você a ficar no meio do caminho, nem muito para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer no meio do caminho no que diz respeito à fé.
Amém? Que Deus te abençoe. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até amanhã.